E aí, família tricolor? Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do SPFC de hoje. Rigoni, Luciano e mais. Rogério Ceni prepara a escalação do São Paulo para retorno à Sul-Americana. Dupla de atacantes deve voltar ao elenco titular, assim como outros jogadores menos utilizados. Depois do empate em 1-1 diante do Red Bull Bragantino, no último sábado dia 23, válido pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do São Paulo se reapresentou nesta última segunda-feira. No CT da Barra Funda, a equipe comandada por Rogério Ceni deu início à sua preparação para a próxima partida, quando o tricolor enfrentará o Jorge Wilstermann, da Bolívia, fora de casa, pela Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira dia 28. O retorno à competição internacional sugere mais um rodízio do ex-goleiro com a equipe, colocando jogadores com menos rodagem no considerado time titular, o que tem jogado o Brasileirão. No gramado, Ceni comandou um treino com grupos diferentes e trabalhou passes e finalização durante as atividades. A ideia do treinador é preservar estes jogadores para o clássico no Nacional, contra o Santos. Entre aqueles que jogaram contra o Bragantino, alguns dos jogadores fizeram exercícios específicos, enquanto outros participaram de uma atividade de 11 contra 11. A tendência é que eles joguem, em sua maioria, apenas contra o Santos, na próxima segunda-feira, dia 2, no Morumbi. Com isso, o tricolor deve jogar contra os bolivianos com uma equipe totalmente reserva, como tem sido de costume na Sul-Americana. Rogério Ceni ainda vai voltar com o elenco são paulino ao CT da Barra Funda, na manhã de terça-feira para prosseguir a preparação. Deste modo, a provável equipe que tende a ir a campo para enfrentar o Jorge Wilstermann, às 19h15, no horário de Brasília, conta com Thiago Volpe, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo, Luan, Gabriel Neves, Thales Costa, Nicão, Rigoni e Luciano. E aí, tricolor, você acredita na vitória do São Paulo? E sobre a possível escalação vocês aprovaram? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Outra informação. Luan contrata personal, treina na folga, e tenta recuperar espaço. A perda de posição para Pablo Maia entre os titulares do São Paulo fez com que Luan adotasse uma nova postura. O volante contratou um personal trainer para ajudá-lo a atingir a forma física ideal, prejudicada pelos 5 meses longe dos gramados, por causa de uma rara lesão muscular sofrida na perna esquerda. O All Sport apurou que o volante tem trabalhado diariamente em mais de um período, inclusive nas folgas. Parte dos exercícios tem sido postada por ele nas redes sociais, como forma de motivação. Desde o início do ano, Luan apagou quase todas as fotos que tinha no Instagram, para se manter focado no São Paulo. Quem convive com o camisa 8 dentro do clube, diz não haver um problema em relação ao peso do jogador, que sempre possuiu uma estrutura física muito forte. A questão seria de condicionamento físico. Nos jogos em que foi titular com Rogério Ceni, contra Everton e Ayacucho, ambas pela Copa Sul-Americana, ele teve um desgaste grande, e não foi nem sequer relacionado para os jogos seguintes, contra Atlético e Flamengo, pelo Brasileirão. Para além da forma física, Luan tem desejo mudar de postura como atleta. O volante sentiu a perda da posição de titular e tenta adotar um novo comportamento para recuperar o espaço no São Paulo e manter vivo o sonho que tem de virar um jogador de seleção. Atitudes extracampo, que chegaram a gerar questionamentos dentro do clube ao longo da última temporada, ficaram para trás. A lesão muscular fez com que Luan ficasse à disposição de Rogério Ceni pela primeira vez na temporada, somente em 10 de março, quando o São Paulo perdeu para o Palmeiras, dentro do Morumbi, por 1-0, pela primeira fase do Paulistão. O volante assistiu a todo o duelo no banco de reservas. A volta aos gramados aconteceu contra o Manaus, também no Morumbi, pela segunda fase da Copa do Brasil. Luan atuou nos 11 minutos finais da partida. Sua condição física, contudo, foi usada como argumento por Rogério Ceni, para ele não ser utilizado no jogo seguinte contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão, quando o São Paulo jogou com uma equipe quase toda reserva. Na ocasião, Ceni disse: "Gostaria de escalar o Luan, mas ainda não vejo condições de escalá-lo ainda nem por 45 minutos", disse Ceni, na entrevista coletiva depois da partida. Desde que se recuperou da lesão, Luan participou de 3 partidas, somando 139 minutos em campo. No período, o São Paulo achou em Pablo Maia uma solução para a ausência do primeiro volante. Capitão na última copinha, o jovem já soma 15 jogos como titular da equipe profissional. A expectativa é que Luan tenha mais uma chance de recuperar espaço nesta quinta-feira, quando o São Paulo vai até Cochabamba, na altitude boliviana, enfrentar o Jorge Wilstermann. O duelo é válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E aí, tricolor, vocês acham que Luan vai dar a volta por cima no São Paulo? Comentem aqui também sua opinião. Outra notícia.
Diego Costa espanta desconfiança, coloca Miranda no banco, e vira referência no São Paulo com Ceni. Zagueiro já está perto de superar número de jogos da temporada passada. Quando Diego Costa despontou no São Paulo comandado por Fernando Diniz, em 2020, foi criada grande expectativa sobre o futebol do defensor, revelado nas categorias de base do clube, principalmente depois de ele parar o experiente Jô, do Corinthians, em clássico pelo Brasileirão. Mas o declínio do zagueiro foi na mesma proporção de sua ascensão. Passaram-se apenas 2 meses, entre aquele clássico e o início das críticas da torcida. Na reta final do ano, Diego Costa perdeu o prestígio, e voltou para o banco de reservas. As seguidas más atuações fizeram até seu futuro no clube ser colocado em xeque. Sob o comando de Hernan Crespo, o zagueiro recebeu ainda menos oportunidades. Naquele instante, mesmo Bruno Alves, que deixou o clube em um momento de baixa, estava à sua frente. Na temporada passada, foram apenas 20 jogos disputados. Mas aí chegou Rogério Ceni, e a vida de Diego Costa mudou. Após terminar o Brasileirão de 2021 com Arboleda e Miranda entre os titulares, o treinador surpreendeu ao começar 2022 com Diego Costa no time principal. A justificativa para colocar Miranda na reserva foi a saída de bola mais apurada do jovem defensor. E Diego Costa não desapontou. A cada jogo, mostrou mais desenvoltura, e sua condição de titular deixou de ser contestada. Na coletiva Ceni disse: "O grande mérito é não desistir, não se abater, ter personalidade, arriscar. Houve jogos no ano passado em que ele não foi bem, mas cabe ao torcedor incentivar, porque ele tem tudo para dar a volta por cima", comentou Rogério Ceni após a vitória por 3-0 sobre o Santos, pelo Paulistão. O bom momento fez Diego Costa se tornar um pilar do time de Ceni mesmo com 22 anos. O jogador esteve presente em todos os jogos importantes do tricolor na temporada, e tem sido preservado em determinados momentos, para estar 100% nas ocasiões primordiais. Mesmo assim, já soma 17 jogos em 2022, apenas 3 a menos do que no ano passado inteiro. Na próxima quinta-feira, às 19h15, diante do Jorge Wilstermann, ele deverá ser poupado novamente, para que tenha plenas condições de ser titular no duelo da próxima segunda-feira, diante do Santos, no Morumbi. E aí, tricolor, na sua opinião, Diego Costa é importante para o São Paulo? Comentem aqui também sua opinião. Mais informações. Grupo City abre conversas com o diretor de futebol do São Paulo. A proposta do Grupo City ainda não chegou ao Bahia, e o tricolor ainda não se tornou uma sociedade anônima do futebol, SAF, mas os planos dos donos do Manchester City para o esquadrão já começam a sair do papel. Depois de abrir conversas com João Paulo Sampaio, do Palmeiras, o Grupo City agora entrou em contato com Rui Costa, diretor de futebol do São Paulo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo GE na tarde desta segunda-feira. De acordo com a apuração do GE, até agora o contato com Rui Costa foi apenas uma sondagem. A ideia do Árabes é contar com os dois profissionais. Rui Costa é alvo para atuar como CEO do Bahia. Em relação a João Paulo Sampaio, ainda não há uma definição sobre o possível cargo a ser ocupado pelo profissional, que atualmente trabalha na base do Palmeiras. Rui Costa iniciou o trabalho no São Paulo em 2021. Antes, ele esteve no Atlético Mineiro, e também acumula passagens por Grêmio, Chapecoense e Atlético Paranaense. Ele se destaca pelo trabalho realizado na Chapecoense, onde ajudou a reestruturar o time, após a tragédia aérea de 2016. No ano seguinte, a Chape venceu o estadual, e conseguiu uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Sobre a SAF. O Bahia não se manifesta oficialmente sobre as conversas com o Grupo City, mas o presidente Guilherme Belintani já viajou para a Inglaterra, para se reunir com o grupo no início de abril. O Conselho Deliberativo do Bahia, inclusive, montou uma comissão para discutir o assunto SAF no clube. Caso receba uma proposta, essa comissão vai formular um parecer, que será votado em Assembleia Geral dos Sócios. Ao todo, o Grupo City conta com 11 clubes, encabeçado pelo time de Manchester. E aí, tricolor, vocês acham que o São Paulo deve liberar Rui Costa? Sim ou não? Comentem aqui sua opinião. Bom, amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.